Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Eu sou o Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, que vocês estão vendo algumas coisas diferentes, porque estou testando aqui um estúdio, que vai ser um estúdio alternativo, porque o escritório oficial vai estar em obras no mês de junho. Então espero que o áudio esteja bacana, e a iluminação, de certa maneira, não muito ruim. Ainda preciso fazer algumas coisinhas aqui para ficar menos branco para vocês. O fundo já foi feito, agora falta empetcar de algumas cositas decorativas ali atrás. Bom, seja muito bem-vindo, pessoal. O vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a clássica Magalu. Então vou entregar aqui um pouquinho dos 2 últimos anos, divididos por trimestre novamente, né? Assim como foi o vídeo da semana passada. Vou comentar também sobre lucro versus cotação, para você que está apostando na Magalu, um pouquinho de valuation estático, CDI versus Magalu, Mercado Livre e Via, pegando o boom de 2019 e de 2020. Tá? Então acho que é interessante ver a disparidade entre esses 3 ativos, nem tanto entre Via e Magalu, mas principalmente entre Mercado Livre e as outras duas. Curva de juros, um pouquinho de cenário para vocês. A gente vai entrar aqui nesse gráfico interessante, que eu vou tentar explorar cada vez mais aqui. Análise técnica para investidor de longo prazo, entregando para vocês aquela clássica, né? 2, 3 cenários, pelo menos, para você aí se comportar como aportador mensal ou como investidor ali potencial da Magalu, tá? Ou como alguém que já está posicionado. E aí sim a gente vai para os pontos de curtíssimo prazo, tá? Que não mudaram em praticamente nada. Só vou dar uma atualizada para quem é novo aqui no canal e não viu os últimos vídeos. Tem aqui também o curtíssimo prazo para vocês. Certo, pessoal? Disclaimer na telinha. Deixo para vocês um disclaimer novo. Espero que vocês estejam todos enxergando ele bem, tá? E aí eu volto aqui. Na verdade, antes de ir para a parte técnica, só vou falar para vocês, considere se inscrever no canal, ative as notificações, pessoal. Aqui no Clube dos Dividendos, eu, Bruno Mazzoni, eu chego a postar de 2 a 3 vídeos por dia, mas principalmente 2 vídeos durante a semana. E domingão, hoje que eu gravo para vocês, dia 28 de maio, serão 3 vídeos aqui, se eu conseguir upar, tá? Nesse novo, vamos dizer assim, escritório. Novo nem tanto, que é minha casa. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu tenho para entregar para vocês? Os fundamentos, de maneira bem resumida, né? Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 trimestres no negativo para Magalu. Tá? Então isso é natural, mas o que eu frisei no vídeo anterior e vou refrisar aqui para vocês é o resultado financeiro. O resultado financeiro que vem numa constante piora, tá? Uma constante piora, enquanto que margens sempre apertadas, tá? Mas você tem que olhar para o ciclo macroeconômico, principalmente de política monetária, tá? Nem tanto de atividade econômica, porque o Brasil está resiliente na atividade econômica, tá? Fiscal está ligado, que ajuda bastante, né? Então, PECs diversas aí nos últimos 2 anos. A gente tem esse fiscal ligado e agora esse governo atual está fazendo está mexendo alguns pauzinhos ali para ativar consumo, tá? Seja na parte automobilística, muito importante. Veja que metal leve está subindo, tá? Com desconto de carros aí até 120 mil. Vai ter também muito provavelmente linha branca, aquela coisa toda que a gente tende a acreditar que a história vai se repetir ali de governos petistas anteriores. Então esse setor não é ruim para se estar alocado em governos de esquerda de maneira geral, principalmente quando a economia não está crescendo da maneira que eles gostariam, então eles atuam aí de maneira anticíclica, né? Me parece que medidas anticíclicas de consumo vão acontecer, então assim, varejo, pessoal, acho que o pior foi 2021/2022, onde a gente muda aí de inflação de bens para inflação de serviços. E aí todo mundo já reformou sua casa, todo mundo já comprou seu celular, todo mundo já fez o seu laptop, um novo laptop. E aí essas empresas que estavam no digital perderam um pouquinho dessas vendas normais, né, pelo rebote da pandemia. E também perderam porque as lojas físicas reabriram, vamos assim colocar. E aí ficou um pouquinho mais disputado essa dinâmica de marketplace, etc. Mas a Magalu cresceu no seu marketplace, teve o seu maior faturamento da história. Então o que está faltando para a Magalu? Margem, pessoal. Margem é o que está faltando, tá? E bom, nem preciso dizer que o Mercado Livre nos últimos 24 meses tem mostrado vantagem competitiva. O que eu falei no vídeo anterior e volto a falar aqui. Vantagem competitiva do Mercado Livre hoje, ou da Via amanhã, ou da Magalu outrora, ela tende a não ter uma barreira muito grande por muito tempo. Então a logística da Magalu a omnicanalidade da Magalu foi um boom ali de 2017 a 2020. Legal. Depois a logística
da própria Magalu, mas logo em seguida a logística do Mercado Livre está sendo o boom atual. A margem, o atendimento rápido, o market share que o Mercado Livre ganha é muito pelos seus benefícios dos níveis que ele dá e também pela logística. Então, será que a Magalu... O que impede a Magalu a copiar isso? O que impede a Via copiar isso? A Lojas Americanas copiar isso nos próximos 2, 3 anos? Ou seja, a barreira a barreira de entrada, do setor é muito pequena, a não ser que tenha uma tecnologia inovadora nesse quesito, tá? Em algum tipo de supply chain, tecnologia de supply chain, por exemplo, que esteja única e exclusivamente no Mercado Livre ou da Magalu, mas não me parece, tá? Então a vantagem hoje Mercado Livre, sem dúvida nenhuma, em relação à Magalu e também em relação à Via, por quê? Lucrativo. O Mercado Livre reportou lucro, enquanto estou mostrando para vocês aqui que a Magalu são 5 trimestres no déficit, tá? Bom, você que está olhando para o ciclo de juros, né, também deve estar olhando ali para o prejuízo diminuindo, né? Perdão, aumentando. Vamos voltar aqui. O prejuízo da Magalu vem se escalando. Então, esse gráfico de lucro versus cotação aqui não é o gráfico bonito ainda, embora a cotação esteja mostrando uma assimetria negativa agora. Então, o lucro aumentou e a cotação não caiu. Por quê, pessoal? Essa deve ser a narrativa 2023. Resultado ruim, ações subindo. Tá? Porque muito do ruim, da ruindade, já está no preço. Muito do ciclo atual já está no preço. Tá? O que a Faria Lima vai precificar? A Faria Lima é a avenida do mercado financeiro brasileiro, para quem não sabe, é a Wall Street brasileira, né? Que os gestores estão precificando há 6 meses, 9 meses, tá? Como é que está o desemprego, como é que está a atividade econômica, consumo, tá? Isso aqui, então, apesar de ser uma simetria negativa, o bege é a cotação, né? O verde é o lucro, cotação subindo e o lucro caindo, apesar de ser negativa, pessoal, a Faria Lima, de novo, está precificando lá na frente, tá? Então não vejo a Magalu, por causa do prejuízo e as ações terem segurado a onda ali, eu não vejo como uma simetria negativa, tá? Não ainda. Por quê? O trade que está se caminhando, que está andando, é o trade do corte de juros, é o trade da melhora dos lucros no segundo semestre, principalmente quarto tri, sazonalmente falando, é o melhor, tá? O primeiro é o pior, o segundo, vamos ver como que essas atitudes do governo no fiscal aí vão ajudar ou não. Aí o terceiro e quarto é onde o mercado de fato vai pedir lucro, na minha opinião, esse ano, ou de fato vai pedir algum tipo de fundamento mais bacana, ou seja, o micro no segundo semestre vai ser muito mais importante do que o macro. O micro no primeiro semestre aqui, o Mercado Livre está dando um banho, tá? Pessoal, 6 vezes, 7 vezes preço sobre fluxo de caixa operacional eu não vejo a Magalu muito cara. Pelos indicadores tradicionais, aí sim, se você for pelo EBITDA, por exemplo, 34 vezes está muito cara. O valor de mercado hoje dela está em 25,5 bi, ações vezes preço, e o EV, contando com as dívidas queridas aí, está em 34,2, então há um descontinho ali, tá? Se você colocar. Mas o valuation clássico, né? Se você for aí pelo preço do valor patrimonial, não digo, né? Mas principalmente preço-lucro, etc., não tem lucro, não dá para fazer, tá? Por isso que eu estou aqui colocando o preço sobre fluxo de caixa operacional, tá? Preço sobre receita 0,7 vezes também tá interessante. Pessoal, só o Mercado Livre de 2019, maio de 2019 para cá, só o Mercado Livre bateu o CDI. Tá? O Mercado Livre subiu 192%, está subindo 192%, 2019 para cá, 192% a BDR. Tá? CDI subiu 31,5%, Magalu caiu 37,07% e a Via está caindo 50%. Então, Via pior, Americanas pior, Via logo em seguida, e aí vem Magalu caindo muito, 40%, mas vejam a disparidade, pessoal. Isso daqui é a alocação de recursos e talvez proteção por ter capital aberto na Nasdaq, mas hoje a gente pode falar que o mercado vê muito mais potencial no Mercado Livre do que na Magalu. Tá? Esse hoje, pessoal, está durando quanto? 3 anos? 2 anos? Tá? São coisas como a minha opinião foi compartilhada aqui antes nesse vídeo. Não vejo barreira de entrada. Então pode ser que essa narrativa mude por 3, 4 resultados. Tá? Como é o caso do Mercado Livre, são 2 resultados melhores do que os seus concorrentes. Curva de juros, pessoal, tem espaço para cair. Aqui eu quero destacar na curva de juros. Tá? Eu estou bem em cima aqui. Deixa eu ver se eu mudar para essa tela. Eu ajudo. Um pouquinho, né?
vamos lá. A curva de juros, pessoal, está muito próxima na parte longa, né? 28 para cima, está se aproximando do estágio, da precificação, onde o Ibovespa fez topo, lá em junho e julho de 2021. Tá? Que está por volta ali dos 10,45, 9,75, 10,50, nesse intervalo, no verdinho aqui. Tá? A gente tem um caminho árduo para chegar lá. Eu vejo que domesticamente nós vamos ter aí o Senado aprovando, tranquilo, essa regra fiscal. E depois vamos ver como que a reforma tributária caminha. É a reforma tributária, na minha opinião, que vai fazer essa curva de juros desabar. Tá? Eu não vejo que a atividade econômica vai fraquejar porque o fiscal está ligado. Então vai depender realmente da parte da reforma tributária. Começar a andar, caminhar com velocidade, vai fazer essa curva de juros voltar para os 10,45, 10,50, pessoal, que é o máximo que eu tenho para esse ano aqui. Tá? E aí o Ibovespa iria para os 123 mil pontos, aproximadamente 123.500. Tá? Nesse momento, para junho, nós temos um primeiro entrave. Que entrave é esse? Né? O entrave é o início da guerra Rússia e Ucrânia ali, tá? E muito próximo também da mínima da PEC dos precatórios. Tá? Muito próximo da mínima da PEC dos precatórios. Tá? A PEC fez os juros abrir, PEC precatório, PEC benefício e PEC transição. E depois das PECs o mercado rimou. Fechou. Tá? Legal. Nesse momento, então, entre 11,71 máxima por juro longo, né, e os 10,45 topo, máxima histórica, temos um entreveiro. E eu vejo que o cenário doméstico pede, pessoal, também para o juro longo, não só para os juros curtos, lateralização. Então, o meu cenário para os juros curtos é lateralização, estamos lateralizados. Né, se eu for para um DI aqui, 23, 24. Deixa eu pegar um DIzão aqui, 24. A gente está lateralizado. Tá? Então, na curva curta, a gente já está lateralizado. Na curva longa dos juros, vencimentos 2028, 30, 33, por exemplo, eu acho que a gente ainda tem um pouquinho para ceder, mas não muito. Começa a lateralizar também. Então, toda a ponta as pontas da curva, por exemplo, elas tendem a estabilizar, pessoal. E olhar para essa reforma tributária. Acho que vai ser o principal trigger aí para fechar ou para abrir. Legal? Bom, agora a gente vai para o gráfico da Magalu com o cenário do investidor, pessoal. Por quê? Eu acho legal compartilhar isso com vocês. O feedback foi positivo, tá? Para você dinamizar aí os seus aportes. Tentar utilizar a análise técnica para aumentar, diminuir aporte, por exemplo. No caso da Magalu, pessoal, qual que é o meu cenário para ela de alta? Eu continuo com o mesmo cenário, tá? 5,89, 5,95. Viu? O OP da máxima histórica está em 6,40. Então ali para mim é máxima. Se eu acho que a curva de juros vai lateralizar, eu tenho para essas ações, principalmente nesse miolo de ano, tá? A lateralização também. Tá? E essa lateralização da Magalu no curto prazo tem número. Tá? A análise gráfica dá pontos específicos. Tá aqui, ó. Legal? Então as melhores vendas estão em 5,89, 5,95. O alvo para o curto prazo esse ano aqui 5,95, 5,89. Tá? E as melhores compras são de 2,11 a 1,79. Tá? E a Magalu tende a oscilar. Deu prejuízo, frustrou o mercado, cai lá para os 2,11, 1,79 no curto prazo. Foi bem, está indo bem, está aproveitando esse fechamento de juros até os 5,89, 5,95. Pessoal, eu creio que a Magalu vai ficar pipocando aí. Vamos supor que você esteja pessimista, tá? Achando que a Magalu vai só fraquejar nos seus fundamentos. Pós-juros, pós-corte de juros, vai continuar fraquejando. Tá aqui, ó. Tá? O apocalipse dela, 83 centavos e 73 centavos. Tá? A bonança, pessoal, médio prazo na minha ótica, mas vamos supor que você já ache que ela vai mandar bala. A bonança tá lá na máxima de março de 2020. O meu alvo é março de 2021, para o curto prazo. Tá aqui, ó. Esse é meu alvo. Agora, o alvo para o médio prazo tá lá no mês do Circuit Breaker lá. Tá? Nas máximas ali do mês, estamos falando de 12,64, 13,66. Então, na ótica do investidor, eu vou passar para o próximo gráfico, que tem o 3,18, 3,43. 3,18, 3,43, pessoal, é um momento maravilhoso de você acumular compras e também acumular vendas. Se você acredita nas vendas, 2,11, 1,79. Nas compras, 5,89, 5,95. Ponto final. Tem o especulador ali também contemplado, então, nessa análise. Agora, para o investidor de longo prazo, maio representa para mim o sem sal e sem açúcar, porque está 3,80. Não está nem 3,40, nem 3,18. Tão pouco. Tá? Eu vou passar para o gráfico de curtíssimo prazo.
Então, pouco 279, 292, 264. Então, no curto prazo, junho, Futebol Clube, agosto, Futebol Clube, pessoal, os descontos para mim na Magalu, para quem acredita nos alvos aí dos 5,89, 5,91, por exemplo, na setinha verde, então, são esses 5 aqui, ó. As partes técnicas, as ordens limitadas. O resultado, o pós-resultado, deu oportunidade de 1 ponto, não do 2, do segundo. Pode ser que nas próximas semanas, pela narrativa dos juros, etc., a gente contemple os outros 3, os outros 4 alvos também. Então aqui está a minha parte de acumulação para quem está comprador e a desova para quem é trader, né? Está aqui, ou para quem é investidor de longo prazo, a partir dos 5,50 eu compro menos, mas bem menos. Tá? Bem menos mesmo. Acima do 3,43, preço teto meu, eu só compro minhas compras mensais. Tá? Eu não faço minhas compras técnicas, por exemplo, e confesso, acima do 3,43 eu compro menos. Mesmo sendo holder, eu compraria menos. Tá? Porque eu acredito que vai chacoalhar ainda aqui. Vai passar alguns semestres balançando nessas precificações. Certo, pessoal? Então, aqui estão os pontos da semana passada. Né? Todos continuam os mesmos. Tá? Então, quem está no canal aí já sabe. Quem não está, dá um pause no vídeo. E eu vejo vocês agora vazando do vídeo aqui. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço. Tomara que o áudio esteja bacana para vocês aí. Tchau, tchau.